Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Palavra. No vídeo de hoje, nós veremos e nos aprofundaremos na história de uma mulher chamada Rispa. Podemos ver ao longo da trajetória bíblica personagens que não tiveram muito destaque, mas que de alguma maneira podem nos ensinar algumas lições. Uma dessas personagens é uma mulher chamada Rispa. Hoje nós veremos como uma tragédia na vida de uma mulher pode nos trazer lições aplicadas para as nossas vidas. A primeira menção de Rispa na Bíblia Sagrada ocorre em uma disputa entre dois homens na Bíblia. Rispa era uma das concubinas de Saul. Após a morte do rei Saul, Isbosete foi nomeado rei de Gileade por Abner, comandante do exército de Saul. A casa de Saul e Davi estava em guerra há muito tempo, lutando pelo controle de Israel. Nessa época, Davi governava apenas como rei sobre a tribo de Judá. Embora estivesse destinado a se tornar o governante de toda a nação. Em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 7, o rei Isbosete acusa Abner de dormir com Rispa. Abner ficou revoltado com as acusações, embora não negue e nem confirme o ato. Abner havia ajudado a levar adiante o legado de Saul ao nomear seu filho Isbosete rei. Ele era um homem orgulhoso e detestava que lhe fizessem tal pergunta. Abner sabia que Deus havia prometido toda a terra de Israel ao rei Davi. Até então, Abner havia contrariado o plano, mas agora, com o coração cheio de raiva e de vingança, declara que ajudará a cumprir a promessa. Ele viaja para fazer um tratado com Davi. Contudo, ele foi morto. Joabe, acusado de ser um espião. Mais tarde, em 2 Samuel, Rispa sofre uma tragédia impensável. Como Rispa era viúva, ela não possuía poder algum. Seus filhos são escolhidos para serem sacrificados por um juramento quebrado anos antes, incapaz de interromper a sentença de morte. Seus filhos acabam sendo enforcados em Gibeá de Saul. Depois que eles foram assassinados, Rispa ficou ao lado deles por 6 meses, mantendo os pássaros e animais selvagens longe dos seus corpos. Nós temos uma terrível tragédia a qual Rispa teve que enfrentar. E para entender completamente a história de Rispa, precisamos voltar em Josué 9. Josué foi o sucessor de Moisés, incumbido da tarefa de conduzir os israelitas à terra prometida. Outras tribos de pessoas ocuparam a área, mas Deus estava com Josué e seu povo. Ele os ajudou
a vencer seus inimigos e a tomar posse da terra. Os gibeonitas eram uma dessas pessoas. Quando souberam da destruição que o exército de Josué havia causado em Jericó e Ai, bolaram um plano para enganar os israelitas. Vestidos com roupas esfarrapadas, carregando comida mofada, se aproximaram de Josué e do seu povo e fingiram ser de um país distante e pediram um tratado de paz. Os israelitas observaram o seu lamentável estado e Josué fez o tratado, selando com juramento. 3 dias depois, no entanto, os israelitas ouviram que os gibeonitas eram na verdade os seus vizinhos e os israelitas continuaram a sua jornada, mas não atacaram os gibeonitas quando eles se aproximaram dele por causa do juramento. Josué 9:20 está escrito: isto, porém, lhe faremos, conservá-lo-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Em 2 Samuel 21, descobrimos que Saul quebrou esse juramento e matou os gibeonitas. Em resposta, uma fome de 3 anos se espalhou pela terra, e os israelitas perguntaram como poderiam expiar o juramento quebrado, e os gibeonitas responderam que poderiam sacrificar 7 descendentes masculinos de Saul. 2 destes homens eram os filhos de Rispa. Uma tragédia na vida desta mulher. Uma vida de luto pelos seus filhos que foram mortos por causa de um juramento não cumprido. E mesmo que os seus filhos fossem inocentes, eles tiveram que morrer pelos pecados de seu pai. Como deve ter sido horrível para Rispa ver os seus filhos morrerem por um evento do qual não participaram. Histórias semelhantes não são desconhecidas das pessoas hoje. Quantas mães ficam paradas depois que seus filhos morrem nas mãos de um marginal? Rispa modela de uma forma o luto. Ela manteve sua tristeza não por dias, mas por meses. Embora possamos inferir que sua dor durou pelo resto de seus anos, ela cuidou dos corpos, protegendo-os das demais contaminações. Davi, então, notando a sua dedicação, enterrou seus filhos, dando-lhes o devido enterro que mereciam. O sacrifício acabou com a seca e choveu nas terras de Israel, e assim a nação sobreviveu. Esta é a história de uma mulher chamada Rispa.